Shalom, tudo bem com vocês? Que dia incrível temos a oportunidade de viver hoje como um dia único, exclusivo. Por quê? Hoje temos as infinitas possibilidades disponíveis para mim e para você. O que temos? Temos a energia, tempo e espaço aqui e agora, temos a consciência de Deus dentro de nós, para que nós possamos olhar para tudo isso e escolher criar um dia incrível como o que nunca vivemos ainda, mas que temos a possibilidade de construir esse dia hoje. Vem comigo que assim que você entrar em contato com essa mensagem de hoje, você vai entender e você vai conseguir, sim, criar o seu dia extraordinário. Eu sou a Tânia Brito, treinadora comportamental, que estou aqui para te ajudar a olhar para o seu comportamento com amorosidade, se amando cada vez mais. Quando você olhar para o seu comportamento, não está congruente, você não está feliz, e sem nenhum julgamento você vai olhar para ele e você vai colocar luz e se comportar na luz, não na sombra. E hoje eu quero te perguntar, aonde está o seu olhar? Aonde você tem olhado e como você tem interpretado para você construir, porque aquilo que você olha e a interpretação que você dá é a realidade que você vai criar. E com base nisso, olha o que está escrito em Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23, traz um fundamento extraordinário para que nós possamos colocar os nossos olhos no lugar correto. E assim está escrito: seus olhos são como lâmpada que ilumina todo o corpo. Por essa razão, é necessário verificar, observar como você tem olhado para a vida, para a circunstância, para você mesmo. Isso vai fazer toda a diferença. Prosseguindo. Quando os olhos são bons, todo o seu corpo se enche de luz. Olha que extraordinário. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda a escuridão. Olha como o contexto implica e deixa claro que é como eu olho, como eu interpreto, é o que eu vou criar nessa realidade. Então, se eu olho com um olhar mau, de julgamento, de crítica, o que eu estou criando no meu próprio corpo? Sombra. Eu vou entrar em conflito, eu não vou conseguir ter clareza do que de fato eu desejo criar, porque uma coisa é o coração, outra coisa é a mente. E com tudo isso nós precisamos, aliás, nós necessitamos treinar para ter congruência, o que eu penso e o que eu sinto. Então, dentro desse contexto, começa a se observar como você tem olhado, como você tem interpretado, qual é a consciência que você tem em relação a tudo isso. Porque nós necessitamos ter a autorresponsabilidade da nossa vida. Porque Deus já criou tudo, olha as infinitas possibilidades, está disponível para todo mundo. E esse todo mundo é aquele que aceita, aquele que se posiciona e aquele que se comporta com congruência em relação a tudo isso. Veja aonde está o seu olhar. Porque o olhar é a luz do corpo. Como você vai conquistar o seu sonho? Como você vai se comportar? Se o seu olhar está na escuridão. Na escuridão é no julgamento, é na crítica. E nesse lugar
não tem congruência com a nossa essência. É onde vem os conflitos, é onde as interpretações estão desalinhadas e você não consegue sair desse lugar. Então, vamos passo a passo agora para você praticar, para você observar de que maneira você está vivendo e de que forma, a partir de agora, com essa consciência ativada, você vai se comportar. Então, primeiro, olhar para as coisas com consciência, ou seja, não dar a interpretação dos condicionamentos do que você aprendeu. Dar a interpretação com a consciência do Espírito, do princípio de Deus, que está sinalizando para nós, dizendo, olha, o seu olhar é como uma lâmpada. Então, se o meu olhar é como uma lâmpada, eu necessito olhar e dar a interpretação de como Deus olha e diz sobre aquele processo. Quando eu olho, eu aceito com a consciência de colocar luz naquilo que eu estou olhando. E quando eu aceito, eu entro em sintonia com Deus. Aí eu acolho. Quando eu acolho, eu tenho a oportunidade de escolher fazer diferente. Então não é julgar, é a coisa acontecer, não, você não aceita, não, isso não é para mim, não, eu não fiz isso. É sair desse lugar e entrar no lugar que está pronto, disponível, que é onde estão as infinitas possibilidades daquilo que você escolher interpretar, você vai criar. Porque Deus está nesse lugar. Então, voltando, primeiro você vai olhar. E quando você olhar, você vai ter a consciência agora de dar a interpretação de como Deus olha para aquilo que você está olhando. E aí você aceita como veio para você, acolhe tudo aquilo e dentro desse contexto você vai colocar a sua atenção para você fazer a escolha. E quando você coloca a sua atenção, você tem um foco. Esse foco em concentração daquilo que você escolheu vai ser tipo o quanto de energia da sua fé que você está colocando naquele espaço para você acender a luz e criar uma nova realidade. Olha como é simples e que só depende de você. O outro não tem como se comportar através de você. Então, todo o contexto da nossa jornada é com nós e nós mesmos. E Deus dentro de nós nos guiando em toda a verdade. E dentro desse contexto, onde você está ali com a sua atenção, o seu foco concentrado, reverberando aquilo que você escolheu. O que você está fazendo? Você está colocando luz. E a luz, ela vai reverberar, ela vai ser plena. Porque você está escolhendo ela. Porque não tem como ficar luz e sombra no mesmo lugar. Ou é um ou é outro. Então ali você está alimentando a luz e ela vai reverberar, ela vai expandir o seu campo dentro daquilo que você está criando. E nesse contexto você vai sentir algo bom, você vai sentir a plenitude de Deus. É aí que está a chave, porque é o que a gente sente, é o que a gente cria. Veja a importância de você entender esses processos, de você cuidar daquilo que você está olhando, de você dar a interpretação correta diante daquilo que você está olhando, colocar a sua atenção, a sua concentração e deixar reverberar a luz. Ali você já está lá na quinta dimensão. Lá não tem como você não manifestar o quão você fez da maneira correta, porque Deus está nesse lugar. Por isso que eu digo, é nesse lugar que tudo acontece. E nós precisamos estar posicionados nesse lugar. E ali nós vamos vivenciar. Porque primeiro nós criamos dentro de nós. E depois nós experimentamos aqui nessa dimensão. E o que eu digo? Seja luz. Porque só a luz vai te conduzir e te levar a desfrutar do melhor dessa terra. Então, pratique essa verdade. Veja onde está o seu olhar. Veja de que forma você está interpretando. E saiba que o amor vence tudo
E esse tudo, só eu e você podemos escolher. E não está difícil, porque Deus habita dentro de nós para nos capacitar, nos dar força e nos elevar para desfrutar o melhor de Deus. E ainda contemplar essa beleza, essa plenitude que existe, que é real. Mas você não vai conhecer sabendo de uma pessoa ou de outra do que eu estou falando, mas de experimentar. Então experimente hoje e viva essa realidade, porque é isso e para isso que nós estamos aqui, para ser luz. Seja luz. Até breve. Tchau!